Na verdade, acho que qualquer professor que vocês perguntarem para ele se ele ensina de maneira dinâmica ou não, ele vai dizer que ensina de maneira dinâmica. A grande questão é, será que é dinâmico de verdade? E talvez quem deva responder essa pergunta são os meus alunos ou os alunos dos professores para quem vocês perguntarem. Agora, é claro que eu vou falar que meu método é dinâmico, inclusive acredito fielmente nisso. Dois apontamentos a se fazerem para que se talvez analise-se uma aula dinâmica. Primeiro apontamento é como é dividido o tempo durante a sala de aula. A aula tem 50 minutos, o que é feito durante esses 50 minutos? E o segundo ponto é, existe satisfação no aluno ao fim daquela aula? O sinal toca e o aluno fala assim, nossa, que pena que tocou o sinal, passou muito rápido. Eu acho que esses são dois pontos interessantes. O que eu costumo fazer com as minhas aulas é tentar dividir os espaços de tempos. Claro que nem sempre isso é possível, mas uma aula que ela é feita somente no PowerPoint o tempo inteiro, leitura e fala atrás da outra, ela vai ser enfadonha. Uma aula que é só exercício, ela vai ser enfadonha. Então talvez tentar intercalar, mudar a posição das carteiras na sala, enfim, fazer perguntas para os alunos, deixarem os alunos elaborarem as questões para perguntarem uns para os outros, deixar o aluno participar da aula mais ativamente, ele ser protagonista do próprio ensino, trazer para ele autonomia. Isso talvez seja um grande passo para se fazer uma aula, que eu vou dizer, dinâmico. É difícil dizer aquilo que, para mim, aquilo que é dinâmico. Eu sinceramente gosto muito das minhas aulas, acho fantástico quando eu estou falando, eu consigo entender o que eu estou falando e para mim é excelente. Claro que esse ethos que eu imagino que eu estou emitindo para o meu aluno, para muitas vezes ele é falso. O aluno não está entendendo outra coisa, não está entendendo nada, está achando enfadonho. É muito possível que isso aconteça. Existem conteúdos que são mais enfadonhos, existem conteúdos que são menos enfadonhos, é mais fácil de repente fazer uma aula dinâmica, uma aula mais interessante, uma aula mais participativa, uma aula com mais colaboração do grupo, quando um tema favorece isso. Por exemplo, os temas de literatura são aqueles que eu mais gosto de ensinar e eu consigo trazer exemplos próximos do cotidiano. Eu acho que eu não vou dar esses exemplos aqui, acho que não convém não, mas eu consigo trazer exemplos de coisas do cotidiano, da realidade dos alunos, e aí cabe muito ao professor que deseja ter essa aula dinâmica, entender a realidade que o aluno vive. Quer dizer, você sabe como que ele é na casa dele, onde que ele mora, de quais bairros são os seus alunos de cada turma, você conhece o que eles assistem, o que eles consomem em termos de leitura, de cultura, não só os canônicos, o que ele gosta de assistir, de ler, de fazer, e trazer isso à tona e fazer comparações, analogias com a matéria de literatura. Eu gosto muito de fazer isso, funciona muito bem. Os resultados são sempre muito positivos. Ué, sobre método de ensino, por questões por conveniências, assim, em relação ao que eu considero que é mais prático, que eu acho que funciona melhor, a minha aula é muito pouco tradicionalista. Mas é lógico que eu te convir que, dependendo do ambiente de ensino que você está inserido, você pode dispor de mais alternativas metodológicas ou não. Né? Mas um fato para mim que é muito claro nesses anos de profissão, desde a graduação, é que na prática a teoria é outra. Né? Acho que existe uma validez grande assim, de dispor de ferramentas metodológicas, né? Tanto para o ensino de escrita, quanto de literatura, quanto gramática, quanto língua estrangeira, mas é só na realidade da sala de aula que você vai conseguir ver o que funciona realmente ou não, e cada turma é de um jeito, cara, cada lugar é de um jeito. Né? O meu foco de ensino hoje é de escrita, né, de redação e literatura. Eu sempre tento, no mínimo, mesclar exposições orais, né, com conteúdo audiovisual, com poemas, né, com música, com filme, e tentar significar em relação à realidade do aluno de forma mais próxima possível. Né? Acho que quando a pessoa consegue trazer aquele conteúdo de alguma forma para perto da vida dela, acho que funciona melhor. Né? E eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí. Mas é lógico que tem os materiais de apoio também, né? Eu trabalho com vários materiais didáticos diferentes e sempre que dá eu uso também. Fica por aí. O método que eu utilizo é um pouco teórico, mas também misturando um pouco de dinâmica.
Gosto muito de aulas práticas, gosto de videoaulas, gosto muito da participação dos alunos. Procuro sempre levar novidades, sempre atraí-los com algo a mais. Eu acho que não. Não. Fica um pouquinho a desejar. Praticamente ninguém tem uma base boa de gramática. Se ele souber as classes de palavras, já está excelente e dá para trabalhar daí em diante. E aí, claro, vocês vão discutir muito sobre a questão da gramática e o ensino de gramática na escola e como que isso deve ser feito, se a gramática tem que ser aplicada ou se ensinar a gramática de maneira tradicional. A grande questão é, escreve-se muito errado, principalmente os alunos do primeiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio já estão com um desenvolvimento melhor. Eu, particularmente, trabalho só com o ensino médio, tanto lá na escola onde eu trabalho, quanto no cursinho. Então eu não ensino gramática, a gramática tradicional, fria, diretamente, porque ela não cai na avaliação do Enem. Ela não cai. Ela cai, às vezes, uma questãozinha ou outra das 40 aplicada. O que eu ensino é o aluno a fazer redação, e para fazer redação precisa de gramática, mas essa reflexão, eu vou colocar uma crase aqui porque o verbo é transitivo indireto, então ele exige preposição, um artigo feminino que vem diante, é uma locução adverbial feminina, então exige essa discussão, eu vou colocar um conectivo aqui porque ele expressa valor concessivo, essa aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Essa nomenclatura eu acho que para o aluno do terceiro ano, do ensino médio, eu acho que ela é desinteressante, porque na minha opinião, leiga, não sou doutor na área, só fiz a graduação e estou em contato com sala de aula, tenho tentado fazer aquilo que é útil para o aluno. E essa base de gramática, enquanto nomenclatura, enquanto saber o nome das regras, ela me importa muito pouco. O que me interessa é que o aluno escreva bem e escreva certo. E talvez exista uma disparidade entre isso. Às vezes é possível se escrever bem, escrever certo, produzir um texto interessante, mesmo sem saber as regras gramaticais de fato. Então, isso entra a questão da importância da leitura, a própria prática de escrita, das intervenções. O aluno consegue internalizar regras da escrita, mesmo sem saber o nome dessas regras, mas que eles chegam sem uma base de gramática, isso aí é absoluto. Vocês vão entrar em sala de aula e vão notar isso assim, claramente. Os alunos não sabem muita coisa de gramática. Não sei se isso é um grande problema. Há outras coisas que eles não sabem e talvez essas outras coisas me incomodem mais. Por exemplo, quando trabalhar os diferentes gêneros textuais, interpretação, capacidade de abstração, de pensar, de refletir. Talvez essa ausência seja pior do que a ausência da gramática tradicional. Nem no. Pela verdade, eu dou aula no ensino médio, ensino superior, que eu estava dando no Instituto Federal, e agora esse ano eu peguei mais cursinho. Mas eu dei aula em tudo quanto é tipo de escola que você imaginar, e se tem uma coisa que ninguém tem uma base muito boa em geral, é gramática, assim. Gramática é um conteúdo que é complicado, porque gramática normativa é chato mesmo, né? E não tem muito sentido, né? Depois que você vai estudando, né, outros tipos de gramáticas descritivas, depois que você vai aprofundando um pouco na linguística, eu concordo muito com as proposições da sociolinguística de forma geral também. Você vai vendo que é um negócio que inclusive não tem tanto sentido, por mais que seja necessário, né? Uma normatização para a língua não se cair num limbo também, ou se perder demais. Mas, tanto que eu dou aula muito para concurso público também. E muitas pessoas com curso superior, né, cara, com que já exercem as profissões, muitas vezes inclusive professores. E, cara, ninguém sabe gramática. Para mim, as únicas pessoas que sabem gramática mesmo, pura, em termos de regra, ou é professor, ou é gente que vai fazer concurso público. Que alguns concursos públicos cobram gramática de forma muito detalhada. Porque, inclusive, eu nem acredito que para fazer um bom uso da língua enquanto falante ou escritor ou até leitor, eu acho que o conhecimento gramatical não é necessário. Eu acho que existe uma dinâmica interna da linguagem e que não é acompanhada pela necessidade de se decorar regras, né? Eu acho que a leitura e a prática da escrita, nesse sentido, são muito mais profícuos no sentido de se construir melhores leitores, melhores escritores, né? Mas não quer dizer que também
não seja interessante, caso seja do interesse da pessoa, saber algumas regras, por mais que a gramática normativa muitas vezes tem mais exceções do que regras. Eu acho que devido ao fato dos alunos estudarem no ensino fundamental e não terem maturidade ainda, eles não têm ainda consciência de que aquilo vai fazer falta, que eles vão precisar no futuro. Né? Eles são muito jovens, são muito crianças e não têm ainda aquela ideia de que aquilo vai fazer falta. Se fosse escolher uma única coisa, porque precisa se mudar quase tudo no ensino. Mas o que eu mudaria é o uso o uso da tecnologia em sala de aula. Acho que precisa se usar mais tecnologia em sala de aula. A escola está ficando cada vez mais um quadro verde, enfadonho, medonho, assustador e muito menos atrativo do que aquilo que existe no universo lá fora. Eu tive oportunidade de aprender Photoshop, CorelDRAW, estudei design durante algum tempo, trabalhei com programação de web, então eu consigo projetar nas telas, nos slides, fazer o arranjo daquilo que eu vou imprimir e entregar para o meu aluno de uma maneira mais harmônica e todo esse cuidado com o que é feito, o trabalho da tecnologia, do visual, você consegue conquistar melhor o aluno. Então, aquele PowerPoint cheio de letrinha caindo, de barulhinho, com aqueles bonequinhos palito de antigamente. Aquilo é assustador, é horroroso. O aluno vê aquilo, ele sabe que você acabou de sair do sarcófago, né? Você é uma múmia do PowerPoint. Há outras tecnologias que não só o PowerPoint, há jeitos melhores de utilizar ele. É possível combinar ferramentas de edição de imagem com isso. Isso também vai trazer dinamicidade para a aula e, claro, a tecnologia presente dentro da sala de aula. Eu acho que é indispensável uma sala de aula ter um retroprojetor, um data show, que seja, porque o professor poder chegar lá, ligar o notebook dele na aula dele, com aquilo que está pronto, que vai ser usado para ganhar tempo. E o que a gente vê, na verdade, no sistema é o contrário. Talvez é isso que faça a aula não ser dinâmica, não sei. É o professor chegar, abrir um diário de papel, 2018, um diário de papel e fica fazendo bolinha, gasta lá 10 minutos até todo mundo sentar no lugar, você começar a fazer chamada, mandar guardar o celular, mandar guardar a revista que o menino tá lendo, mandar guardar lá o Game Boy, o Brick Game, o Pokémon, o Digimon. Aí até você começar a aula, já foram 15, 20 minutos. Não, chega, liga o data show, liga o computador, xuxa nele o cabo ali e aula e vamos discutir, ou então galera, muda aí as cadeiras, vamos fazer um semicírculo, hoje nós vamos falar sobre vocês e tudo mais, e vamos comparar isso com tal geração da literatura, aí a coisa flui muito melhor. Inclusive, falando já em dinamicidade, mudando um pouco sobre o que mudar, o aluno gosta muito de falar sobre ele mesmo. Então, dar oportunidade para ele dizer que ele é diante do grupo é fantástico, formidável. É raro, por mais tímido que seja o aluno, né, você pode começar com perguntas de sim ou não, levanta a mão e desce, depois ir aumentando o nível dessas perguntas e trazer isso à tona de alguma forma para o conteúdo que vai ser ensinado. É formidável, é formidável. Então, o que eu mudaria é incentivar melhor o uso de tecnologia na sala de aula. Inclusive, há escolas que têm a tecnologia e que não é usada, porque o professor não tem treinamento, ou ele não gosta, ele tem resistência, ou ele simplesmente acha que a tecnologia é desimportante para o conteúdo dele. E essa fala é uma fala muito perigosa. Uma fala muito perigosa. Inclusive, sei lá, a aula de informática na escola, ela, de alguma forma, ela é lamentável. Ela ensina aquilo que o aluno já sabe e não propõe coisas novas, desafios reais, enfim. A aula de informática, ela parece um descanso, ela tem um certo preconceito por parte do aluno, tanto quanto a aula, sei lá, de educação física. Ele acha que ele vai ficar à toa, que ele vai só chutar uma bola e pronto, e não se trabalha outras coisas. Mas, na verdade, o professor, claro, sempre, ou pelo menos deve trazer desafios reais, situações de colaboração de equipe. A aula de informática deve fornecer habilidades novas. Inclusive, a aula de informática está muito ligada à área da linguagem, de se comparar os textos, né, como são os veículos digitais e as mídias digitais, e como são as mídias físicas, o que muda, o que não muda, o que não muda e por aí vai. Mas eu também não vou me adentrar muito mais nesse assunto, então o que eu mudaria é mais tecnologia, mais treinamento para o professor, para ele utilizar em sala de aula. É difícil falar metodologia do ensino atual,
Porque a gente tem, como eu falei, as metodologias que a gente aprende na faculdade, e quando você vai dar aula, cara, você vai fazer estágio mesmo, você vê que a realidade é totalmente outra, né? E outra coisa que não dá para você homogeneizar metodologia de ensino em realidades educacionais que são totalmente diferentes, cara. Você vai dar aula na prisão, você vai dar aula na escola pública, você vai dar aula no Instituto Federal, você vai dar aula numa escola particular, você vai dar aula no cursinho, você vai dar aula no curso superior. São realidades totalmente diferentes, até porque são objetivos distintos. Assim, são estruturas diferentes, são pessoas oriundas de locais diferentes. Agora que o livro didático, em geral, é muito quadrado, que esse sistema de todo um aluno, tudo enfileirado um atrás do outro, né, para ouvir o conteúdo do professor como se ele fosse um profeta, e principalmente esse sistema avaliativo de nota, né, de uma avaliação atrás da outra, e depois você fazer uma prova que tenta reunir o que você estudou no ensino médio inteiro, que não reúne, inclusive, né, como o Exame Nacional do Ensino Médio, que ele é excludente e ineficiente, isso é óbvio. Né? A gente tem experiências de ensino muito mais bem-sucedidas. Você vê na Finlândia, por exemplo, que é um ensino mais colaborativo, que eu acho que funciona muito melhor. E eu acho que dá mais realidade e significação para o ensino do que do jeito que funciona. Né? Mas acho que a gente achava que ia melhorar um pouco nesses tempos, mas pela conjuntura política atual que a gente vive, a gente tem o perigo de piorar, mais ainda, inclusive. Né? Com movimentos aí como esse tal do Escola Sem Partido, por exemplo, que é uma estupidez sem tamanho. Não é escola sem partido, na verdade é um partido ultraconservador que tenta impor sua agenda ideológica na sala de aula. E que isso está em trâmite no Congresso. Eu não acredito que vai passar, espero que não. Mas existe uma adesão forte desse tipo de conservadorismo, inclusive nos ambientes universitários. A gente pôde ver isso na UFLA, né? Essa polêmica em torno que eles chamam de ideologia de gênero, né? Que é um negócio que nem existe propriamente dito dessa forma. Né? Esse termo foi cunhado, inclusive, pelos seus detratores, né? Vamos falar assim. E por isso que é muito complicado falar em metodologia como uma coisa só, mas acho que sim, se pensar possibilidades, né, epistemológicas, né, para se encarar o conhecimento, né, e didáticas e pedagógicas e a forma de transmitir isso. Né. Para mim, quanto mais significado e interativo for, eu acho melhor, mas sempre acreditando na autonomia do aluno como sujeito formador, né, do seu próprio caminho. Só que eu percebo que métodos muito vanguardistas em determinados contextos de aula também não funcionam. É só teorias bonitas. Né? E como eu falei, na prática a teoria é outra. Né? Então, como diz Belchior, né, eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é a experiência com coisas reais. Né? Eu vou muito nesse sentido, né? De tentar, né, amar e mudar as coisas me interessa mais, né? De tentar não grandes revoluções, mas acho que no cotidiano de cada um a gente conseguir, dentro da nossa prática educacional, fazer alguma diferença, né, na realidade social dentro da qual a gente está inserido. Acho que é por aí. Em relação ao método que o Estado utiliza, eu não concordo. Eu acho que há muito pouca cobrança, há uma cobrança excessiva em cima do professor para que ele apresente resultados, que a turma renda, né, que a turma apresente um resultado bom, principalmente nas avaliações externas, e acaba fazendo com que o professor não tenha tanta liberdade, né, para adotar uma postura, uma metodologia que ele acha legal, que ele acha que seria bom, que seria mais proveitoso. A gente acaba muito preso ao sistema, né? O sistema exige isso do professor. Ah, pergunta fácil. Não, o salário não é justo,
Ele chega a ser covarde para um país que arrecada tanto. O que Minas Gerais está vivendo agora é um exemplo muito claro disso, de quanto o Estado ele é cruel, ele é perverso com o professor. Mas o que me incomoda é eu ganho mal, então trabalho mal. Se ganhasse bem, eu trabalharia bem. E esse discurso, ele é um discurso mentiroso. Ele é um discurso transvestido de uma preguiça, de um desânimo, de uma desmotivação, que não é só sobre salário. O salário melhora o trabalho do profissional porque ele se sente remunerado, respeitado e etc. Enfim, consegue comprar e acumular bens materiais, mas isso não quer dizer que o trabalho essencialmente melhora dos professores, assim como os salários se aumentar. Acho que se dobrasse hoje, a partir de amanhã, todos os professores da rede pública vão ganhar o dobro do que estão ganhando. Haveria uma euforia nos primeiros meses e daqui 2 meses a escola, eu te garanto que ela vai ser exatamente do mesmo jeito que ela é. Então cuidado com esse discurso. Lembre-se, quando você for entrar no ensino público por meio de concurso e tudo mais, não estou dizendo que esse é o ideal, mas você sabe o seu salário que está lá no edital. Não culpe, não desconte isso no aluno. Eu vou fazer de qualquer jeito porque eu estou ganhando mal. O seu aluno não é culpado disso. Então, trabalhe bem, independentemente do seu salário, e vá resolver as coisas do salário com quem deve se resolver enfim, diretamente dialogando com o governo e com a Secretaria de Educação. Trabalhar mal porque se ganha mal é matar o desejo de estudar do aluno. O aluno sente quando o professor não está satisfeito, quando ele não gosta de dar aula, ele sente quando, inclusive, o professor não gosta dele enquanto indivíduo. Não que você tenha que gostar de todo mundo, mas o tipo de professor que mais me incomoda é aquele professor que acha que os alunos são... Acredite, você deve ter passado por isso, eu imagino. Há professores que acreditam que os alunos são inimigos dele. Isso é muito perigoso. E esse tipo de professor é o professor que me dá asco, sabe? Ele entra na sala de aula, ele só vê coisa ruim, ele só vê adversidades, problemas, e vai dar errado, e ele é negativo. É lamentável. Assim, se você vê no seu inimigo o antagonista, no seu aluno o antagonista, nossa, seu trabalho vai ser o inferno. Você não vai conseguir dar aula durante muito tempo, não. Se conseguir, você vai ter que tomar remédio antidepressivo, sua vida vai ser deprimente. Agora, veja, você não precisa ver no aluno o seu amigo do peito, mas veja no aluno um colega, veja no aluno aquilo que você deseja transformar, deseja evoluir, veja nele e veja o aluno com ansiedade, fala, eu vou alterar aqui a sua vida, eu vou mudar o que você pensa, o que você faz, eu vou te ensinar a abrir horizonte. Isso aí o aluno percebe quando você deseja alterar aquilo que ele é e deseja construir, deseja adicionar e de fato fazer uma ponte. Há uma conexão, uma relação inclusive de respeito mútuo, de entender quais são as dificuldades do outro, de entender quais são as coisas que o outro tem facilidade, de apoiar, enfim, dizer você errou agora na prova, mas na próxima eu tenho certeza que você vai se sair melhor e ter outros métodos de avaliação. E claro, isso não depende de quanto você ganha, isso depende de quanto você trabalha bem ou não. O seu trabalho, ele é o mesmo. Se você ganha, sei lá, R$2.000 por mês, mais ou menos, que o Estado te paga por algumas aulas, ou se você ganha 5.000, a sua aula é a sua aula não é o que ela vale por si só. Quer dizer, eu vou fazer uma aula meia boca porque eu ganho meia boca. Isso é ridículo, para mim isso é esdrúxulo. Inclusive, eu saí do Estado porque me sentia mal remunerado, exonerei meu cargo, achei que não era justo eu receber aquele valor, mas nem por isso, eu trabalhei mal. Os alunos que eu dei aula lá, quando eu era concursado há 4 anos atrás, até muitos estão no meu cursinho até hoje, gostaram do meu trabalho, me cumprimentam na rua, me chamam de professor, tem ex-tudo no mundo, menos ex-professor, professor. E eu acho que isso que é importante, Em relação ao salário e à carga horária, não acho justo, acho que como qualquer outro professor. Porque além da sala de aula, além das aulas que a gente ministra ali junto com o aluno, nós temos uma carga horária para cumprir dentro da escola e mais uma fora da escola. Mas ela não é suficiente.
Quem dá aula sabe disso. A gente gasta muito tempo, a gente se prepara, a gente pesquisa, busca material, procura fazer sempre o melhor. E essas horas que a gente recebe a remuneração, realmente não dá. Se a gente fosse trabalhar só pelo que recebe, as aulas não seriam boas. É necessário uma dedicação além do que a gente recebe, do que o salário que nos é pago. Eu acho que é outro, o que eu estava dizendo já responde a minha pergunta. Eu acho que a interação com o aluno ela deve estar voltada para gostar do aluno enquanto indivíduo, respeitar ele enquanto indivíduo, sabe? Não ficar lavando sermão dentro de sala, ter um problema com o aluno, chama ele para conversar lá na coordenação, não é ficar enchendo a paciência. Eu acho que o segredo de ter uma boa relação com o aluno é só não ser, com perdão da palavra, só não ser, sabe? Se você é um professor, seus alunos vão te odiar, porque você pune de propósito, você condena de propósito, você acha que o aluno ele é perverso, que ele quer te sacanear, e aí você quer sacanear ele também, aí ele tira nota ruim na prova, você vira e fala assim, ah, bem feito, né? Tirou, errou, falei que você ia errar e tudo mais, e xinga o aluno, e fala aí, tá vendo, seu você não aprende, e aí essa relação ela destrói qualquer processo de ensino, destrói. O que eu acho muito mais legal é o incentivo positivo, lá na faculdade de educação, nas matérias sobre educação, vocês vão aprender sobre isso, de estar junto com o aluno, de carregar no colo e falar, vamos pra frente, velho, não desane, não desiste não, velho, reage, tenha sangue, você consegue, eu sei que você dá conta, vamos lá. Teve problema, teve alguma discussão que incomodou, pede pro aluno sair da sala, fala, fulano, dá licença, vamos conversar lá fora, não é chegar dando ocorrência, suspensão, chegar rachando de sola, faca no dente, não. Conversa primeiro, oi, o que está acontecendo? Você está cansado? Por que você estava dormindo na minha aula? Você trabalhou a noite inteira? Às vezes o cara trabalhou, às vezes não, ele está só cansado mesmo, ele não estava afim de assistir a aula, normal. Quantas vezes você não teve afim de assistir a aula na sua vida? E aí, claro, não é virar a exceção, não é a exceção virar a regra, mas é poder ter diálogo, ele poder confiar e falar assim, ô, quem fez o dever de casa? Professor, eu não fiz não, por que você não fez? Ô, Flávio, eu tava numa preguiça, bicho, saiu um capítulo novo de uma série, saiu uma temporada nova, eu fui assistir tudo, velho. E aí eu não fiz, cara, eu posso te entregar amanhã? Você vai entregar mesmo? Vou, então entrega, cara. Agora, quando não há liberdade, ou às vezes eu não fiz porque eu tive que trabalhar, eu estava passando mal, não conseguia nem pensar, tudo bem. Agora, quando não há liberdade, o que o aluno vai fazer? Ele vai copiar o dever do outro, ele vai te enrolar, ele vai escrever qualquer coisa, e aí você provar que ele escreveu qualquer coisa, aí você tem que envolver coordenação, aí chama pai, chama mãe, e aí, nossa, cara, dá uma trabalheira danada. Então, a relação é uma relação de poder dialogar, sabe? Não é de, o aluno vê ele já vê no professor, já vem programado para isso por causa dos outros professores que ele teve. Então, ele já vem achando que você vai dar nele uma reguada na mão, vai bater com a palmatória psicológica nele. Então não seja esse. Primeiro, estabeleça dar liberdade para ele conversar. Não é de igual para igual. Há uma certa hierarquia. Então a sua opinião, você ainda é autoridade, mas deixa ele falar, deixa ele ter abertura para isso. E aí eu tenho certeza que essa relação vai ser muito boa. Eu sinceramente não me lembro da última vez que eu dei uma ocorrência, eu tirei um aluno de sala, deve ter uns 3, 4 anos, não sei. E não estou dizendo que isso não vai acontecer, porque às vezes o aluno chega de casa com um problema muito grande e sem querer ele desconta no professor que está lá aborrecendo ele também por um assunto muito menos importante, sei lá, uma escola de periferia, igual eu já vi, a mãe agrediu, o pai agrediu a mãe e o próprio filho ele chega na escola, você vai e aborrece ele ainda, ele reage com exaltação, com euforia, depois você vai te conversar e fala, professor, desculpa, tá acontecendo isso e isso, e aí você fica com um carão de tacho, né, porque ele teve liberdade para dialogar, se não tivesse, você ia continuar odiando ele e ele te odiando, e aí isso vai arrastar o resto da vida. Cara, eu não sou um professor convencional, né? Absolutamente. Então, na maioria dos lugares, eles pedem que você mantenha um distanciamento muito grande dos alunos em vários níveis e por vários motivos. Eu não tenho isso, não. Eu deixo galera administrando no Facebook. Hoje em dia, eu acho que redes sociais e os métodos multimídia e audiovisuais, de forma geral, eles têm que ser usados. E eu acho que quanto mais próximo você for, é melhor. Assim. Eu acho que o ensino, para ser efetivo, ele tem que ser afetivo também. Então, eu acho que isso vai ao encontro dessa necessidade de interação do professor e do aluno.
É óbvio que tem aluno que vai confundir as coisas, vai achar que, que você é amigo dele e que você tem que, né, fazer determinado tipo de concessões. Mas aí você tem que ter o papel ali de saber impor um determinado rigidez, né, disciplinar, metodológica, mas ao mesmo tempo saber ter leveza na hora de ter leveza, né, porque eu acho que se não tiver afeto, se não tiver paixão, se não tiver alguma razoabilidade, né, nesse sentido interativo, aí fica aquela coisa difícil, fica aquela coisa que fica parecendo ruim, e ninguém que vai para a sala de aula porque está sendo obrigado, porque por isso que o ensino médio já começa errado, né, cara? É tudo muito panóptico, né, cara? É tudo muito controlado, vigiado e etc. E isso cerceia muito, né, a vontade de aprender do cara. E aí você está matando o conhecimento. Eu sempre falo isso pra galera. Não deixe que a universidade, não deixe que a escola mate a sua vontade de aprender. Porque muitas vezes é o que a escola e é inclusive o que a universidade faz. Né? E é o que eu, na medida do possível, tento quebrar de várias formas, né? Por mais que eu entendo que não é uma coisa fácil. Como é que eles interagem? A galera curte, velho. Assim, eu, quando eu era mais novo, eu pensava que eu ia ter que cortar o cabelo, que eu tinha que virar outra pessoa quando eu fosse professor. E hoje eu vejo que eu acho que manter uma autenticidade em relação ao jeito que eu sou e as coisas que eu gosto e a minha maneira de lidar com as pessoas mais atrai os alunos para perto de mim e, consequentemente, possibilita até uma aquisição de conhecimento maior do que o contrário, né? O que mostra que esse tipo de rigidez desnecessária, né? Além de desnecessária, ela não tem eficiência nenhuma, né? Ela é simplesmente a regra pela regra. Né? A minha relação com os alunos é muito boa. Eu procuro ser amiga, procuro conversar, procuro sempre o diálogo, procuro estar perto, saber da vida, saber o que gosta, o que não gosta. Eu acho que essa aproximação professor e aluno só tende a melhorar o aprendizado. O professor que entende o aluno, ele sabe, ele vê o aluno como uma pessoa e não simplesmente como mais um número na chamada, ele vai saber o que o aluno almeja, o que ele pensa, e aí ele vai poder chegar no ponto certo de cada um para poder ajudar, né, e poder fazer com que ele saia bem nos estudos e também na vida. Eu acho que o aluno, e eu vou responder essa pergunta de maneira muito curta. Claro que nem sempre corresponde às nossas expectativas, mas o aluno ele atinge aquilo que você espera dele, enquanto indivíduo. Se você projeta no seu aluno que ele vai melhorar, ele vai melhorar. Se você projeta que ele não dá conta, esses meninos são tudo burrinho, esses meninos não querem saber de nada, esses meninos vêm aqui só para merendar, e aí já era, você matou o processo. O aluno ele atinge aquilo que você espera dele. Tenha certeza, tenha certeza. Infelizmente, muitos não estão muito interessados. O mundo hoje está muito atrativo e a escola deixou de ser um lugar tão atrativo assim. A gente compete com muita coisa e fica cada vez mais difícil. Eu acho que o interesse não é muito grande, felizmente não é pela maioria, né? Tem muitos ainda interessados, mas é uma competição injusta, professor e mundo lá fora. Eu não estou dando aula de ensino médio esse ano. Né? Porque ano passado eu estava no Instituto Federal. E uma grande dificuldade com esse tipo de ambiente é porque é um ambiente extremamente burocrático, saca? O trabalho do professor, se fosse só da aula, ia ser bom demais. Só que é muito formulário para preencher, é muito diário, é muita reunião que fica falando, e aquela né, exaltação de ego ali e de frustrações, ressentimentos, e que não leva a lugar nenhum. E esse sistema avaliativo que é horroroso também. Né? Então a minha dificuldade é muito com essa questão burocrática e avaliativa. Né? As aulas foram muito massas, mas
o Instituto Federal é um dos lugares, eu acho que, onde a gente tem uma estrutura melhor, uma remuneração melhor, e, e os alunos também têm que fazer prova para entrar, não sei o quê. Então é uma realidade que não condiz com a maior parte, né, do espectro educacional assim, do país. Né? Mas já tive lugares que, cara, não dá pra fazer muita coisa. E o lugar que não dá pra fazer muita coisa, acho que qualquer coisa que você fazer tá bom também, né? O máximo que você puder fazer. Né? E às vezes ficar ensinando objeto direto, objeto indireto, não tem sentido nenhum com a vida do cara, saca? E, e eu realmente acho que eu adoro literatura, mas tem gente que na vida de algumas pessoas o cara saber trovadorismo não vai mudar nada na vida dele. Saca? E tem algumas coisas que você pode levar que vai mudar, saca? E eu acho que isso talvez seja mais importante. Em relação à minha experiência, eu gosto muito. Acho que eu só estou nessa profissão porque eu gosto. Gosto de ver as pessoas buscando conhecimento, correndo atrás, né? E é muito gratificante, muito, muito, quando você chega em algum local e é reconhecido por alguém. Olha, ela foi minha professora. Olha, já estudei com ela. Ah, olha, eu lembro quando a gente fez isso, fez aquele projeto, né? Que é uma das coisas que eu gosto muito, trabalhar com projetos. Então é muito bom quando você tem esse reconhecimento, né? E sabe que é valorizado, sabe que você fez parte da vida de alguém, marcou a vida de alguém por algum tempo.